Olá, graça e paz, está no ar mais um EBcast, o podcast da Escola de Bereia. Eu sou David Breto. E eu sou Felipe Lopes e seja muito bem-vindo. No episódio de hoje vamos falar sobre os mitos da Bíblia. Mas calma, antes de você se escandalizar, deixe-nos explicar. A nossa conversa hoje será sobre contos e lendas que foram criados a partir da interpretação errônea de certos textos bíblicos e que causaram várias interpretações equivocadas durante os séculos. É isso mesmo, meus irmãos. Existem algumas passagens que, devido ao misticismo do povo de Israel e também da igreja e o seu sincretismo com outros povos, acabaram gerando fábulas, aquelas que Pedro e Paulo nos advertem, lembram? Exatamente, Felipe. Paulo ele vai falar mesmo bem direto em relação a isso, de que chegaria um momento em que as pessoas, já tinha no tempo dele, é claro, mas chegaria um ponto em que as pessoas literalmente abandonariam totalmente a doutrina, né, saudável, a sã doutrina, e se entregariam às fábulas de vez. E nós, infelizmente, presenciamos nos nossos tempos congregações aí Brasil afora que abraçaram literalmente as chamadas fábulas e fábulas modernas. Não estou falando somente, né, dessas que vamos citar aqui, para mostrar inclusive que essa palavra de Paulo, essa advertência e esse medo de Paulo cumpriu-se infelizmente nos nossos dias, né? Não era só um temor. Paulo afirmava que chegaria tal tempo e infelizmente ele já chegou, né? Não é algo que se orgulha, dá para dizer que se tem orgulho de admitir. David, infelizmente isso tem acontecido, né? Essa questão das fábulas, muitas pregações hoje elas se tornaram isso, né? E muitas doutrinas fabulosas, trazendo elementos, alegorias, né? Novas narrativas para se atrair o público. E a gente vai falar hoje de mitos relacionados à Bíblia, né? Lembrando aqui que mito, não estamos dizendo que no sentido de algo que não existe. A gente tem aqui na nossa cultura brasileira, quando se fala em mito, se acredita que sempre é mentira, né? Mas mito também está falando em contos e falas de povos, principalmente relacionado a mitos de origem. E a linguagem mitológica também. Se a gente for pegar a linguagem de Gênesis, ela quase toda é um mito, principalmente nos 11 primeiros versículos. A própria criação, o relato, tem características mitológicas, Adão e Eva, o dilúvio, a Torre de Babel e etc. E como nosso primeiro ponto hoje, nós vamos falar exatamente dessa criação. A história que todo mundo conhece: Deus criou os céus e a terra, planta um jardim e coloca nele o homem, né? E também ele acaba criando a mulher, né? Adão e Lilith, né, David? Conta um pouquinho mais sobre essa questão aí. Alguns irmãos de repente já ouviram falar dessa história e eu já vi pregadores pregando, né? Sim, aqueles caras que se dizem homens de Deus e diziam, né? Esse pretenso aí que disse que era homem de Deus e tudo, que ele era até professor de teologia. Não sei em que faculdade, irmão. Se eu descobrir, eu conto aqui para vocês não passarem nem na porta. Porque ele falava como se fosse bíblico, né? Que Adão tinha ali uma mulher anterior a Eva, né? Que era Lilith. Eu sei que algum irmão já ouviu falar, outro já procurou, deu aquela fuçada no Google da vida. E o chamado mito de Lilith ganhou evidência com os canais aí gospel de curiosidades que ganharam relevância com a questão do streaming público, que é o YouTube, aqui a plataforma, né? Quem escuta aí pelo Spotify também estamos aí no YouTube. E esse assunto é aqueles que chamam a atenção para cliques, né? Para a pessoa clicar e não, deixa eu ver isso aqui direito como é, olha só que interessante, aí ele vai e compartilha, né? Nos grupos aí. Mas, irmão, é ainda um mito. Não tem Bíblia ainda afirmando em parte nenhuma sobre a Lilith como sendo uma mulher anterior a Eva, ok? Aí, claro que a pessoa aí, né, o Felipe acompanha mais o aplicativo vizinho aí, como diz o pessoal, toque. E sempre tem aquelas curiosidades rápidas, né? E o pessoal ama vídeo curto, né? E
clica logo, não, tá certo, eu vi um cara dizendo que era teólogo, dizendo que foi sim. Calma, irmão, calma, não te empolga com isso aí. Para não dizer que de repente não tem, né, na Bíblia, não, mas não tem na Bíblia, irmão. Temos um texto, por exemplo, que vai citar, né, a palavra Lilith. Algumas traduções, aliás, elas tiram o corpo fora e procuram traduzir de uma outra forma, mas aí nós vamos só te citar para poder tu saber, né, que aqui nós estamos jogando na sinceridade contigo. Ok, é o capítulo 34 do livro de Isaías, mais precisamente no versículo 14, né, diz assim: "E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão um lugar de repouso para si." Como o David falou, a maioria das versões elas vão tirar o corpo fora. Então traduzem a palavra Lilith para animais noturnos, né, ou animais da noite. A única versão que eu vejo aqui no português que eu tenho é a King James atualizada. Ela é a única que traz o nome Lilith, e logo em seguida ela traz animais noturnos, né, que é a maioria das traduções. Ou seja, esse termo só existe no original. E ela cita o Lilith como um substantivo comum, nem é com a letra maiúscula como um nome próprio ali, inclusive, né? E aí, claro, o pessoal que gosta muito da questão da teoria da conspiração e vão buscar em textos apócrifos a confirmação para encontrar algum tipo de solidez nos mitos que eles gostam de defender, vão usar o texto de Isaías aí 34, dizendo, não, tá aqui, mas Isaías citou e tudo. Irmão, até o momento nós não temos nenhum texto, além realmente desse inclusive, que cita apenas como um substantivo comum uma afirmação tão grande para dizer, teve uma mulher antes de Eva ali, né, do relato do Gênesis, certo? E aí a gente pode afirmar com veemência, não, tem não, irmão, tá? Eu sei que também muitos irmãos agora que ouvem, crentes, já deram de cara com algum canal, por exemplo, de ou cristão judaizante ou de judeu messiânico, que são os que realmente tem muita evidência aí, né, no YouTube, aqui na plataforma. E claro, esses homens, eu não vou dizer que em muitos dos seus vídeos e temas eles têm uma exegese ruim, até porque realmente tem hora que eles fazem um ótimo trabalho em algumas explanações, mas quando chega nessa parte eles afirmam com veemência de que tem. Irmão, tem que entender que para essas pessoas eles não fazem muita separação entre a sua cultura judaica, né, e todo o arcabouço dela, pertencente a ela, né, até mesmo o seu folclore, e aquilo que de fato é as escrituras. Para nós nos interessam as escrituras, certo? Nós não vamos ter como regra de vida um Talmud da vida ou qualquer outra literatura extra Bíblia. Então, David, eles vão se basear no escrito da Idade Média, ali por volta do ano 700 ao ano 1000, chamado Alfabeto de Sirach. É até uma sátira, né? Algo bem literário. Então, nesse alfabeto, que é o segundo, ele vai contar a história de Lilith, que seria essa primeira mulher de Adão, que foi criado à semelhança de Adão, também do pó da terra, e que queria ser superior a Adão, né? Eles não se davam nada bem, e saíram até nas vias de fato, né? E aí brigaram, e ela acabou fugindo de Adão, né? E aí virou, segundo a Cabalá judaica e o Talmud, a mãe dos demônios, né? Que matava criancinhas, né? E depois que Deus criou Eva da costela de Adão, da mesma essência de Adão. E aí se baseia naquele versículo que diz: essa, portanto, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ou seja, então se é carne agora, alguns até das versões, que tem várias versões, né, dizem que essa Lilith era um ser só espiritual, que ela foi criada, digamos, do espírito de Adão, né, e não da carne. Por isso que era diferente e não era idônea. Mas nós vemos que não tem nenhum vestígio bíblico. Só tem essa palavra lá no original de Isaías, mas que pode ser traduzida de várias formas. E segundo o seu contexto, de fato, né, a gente vê aí que está citando vários animais do campo e a tradução ela é bem coerente. Exatamente.
Eu sei que tem muito crente que ele é fascinado, principalmente com essas histórias assim, praticamente extra-bíblica, tá, irmão? Extra-bíblica porque nós não vamos ter realmente no texto bíblico. Mas, fique bem claro, só é parte da mitologia judaica, do folclore judaico. Não adianta estar se empolgando porque realmente não tem nas escrituras o mito de Lilith, certo? Mas sem se aprofundar, eu sei que tem canais que vão te mostrar o mito sem tentar te convencer de que é uma verdade, só te apresentando o mito assim, tu pode pesquisar aí depois, né? Ainda ali na parte da criação do Gênesis, nós vamos ter ainda outro, né? Inclusive muito pregado por aí em algumas denominações, essas denominações aí, enfim, de mensagem pentecostal duvidosa, né? Que é o caso da zoofilia edêmica, onde vai tentar ver sexo onde não tem, né? Ali na relação pequena que tinha entre a primeira humanidade, Adão e Eva, e a serpente no meio, formando aí o primeiro trisal aí, sei lá, né? O que tem na cabeça de quem realmente afirma algo assim. Exatamente, alguns dizem até que era um quadrisal, né? Que no caso, para Eva foi proibido ter relações com o ser, né, que é a serpente, e Adão ter relação com a árvore, né, uma árvore feminina que se transformava em serpente. É um negócio muito, assim, louco, né? Nessa época da Idade Média, eles gostavam de fazer esse tipo de mitologia de fato, né, pegar versículos bíblicos. Isso já puxa um gancho para os textos apócrifos, né? A gente vê muito ali depois do século V e bastante na Idade Média, vários livros que se diziam inspirados, né? Por exemplo, o Apocalipse de Adão e Eva. Eles vão pegar a história de Adão e Eva depois do paraíso e vão contar vários e vários detalhes, né? Lógico que não são dignos de confiança, vão transformar numa literatura de fato, né? Num conto bem romântico, né? Cheio de flores e tudo. E também surge essa questão aí de que a serpente teria violentado Eva, né? Que o fruto proibido era relação sexual. E aí também usam textos bíblicos, entre aspas, né? Que para Eva se diz dele não comerás, né? Tendo relação com a serpente ou com a árvore ali, né? E para Adão disse dela não comerás, ou seja, para Eva um homem e para Adão era uma mulher. Eu sei que para alguns irmãos devem, né, estar chocados, mas isso existe, né? E tem gente pregando de púlpito isso, como se fosse bíblico, né? Essa teoria aí, esse mito de fato, a gente pode encaixar bem como mito. De que a Eva teve relações com a serpente e, né, acho que eu até completaria aí o que o irmão Felipe falou. Tem gente que acredita que não só teve relações com a serpente, como que o Caim mesmo, o Caim é filho da serpente. E só o Abel seria filho de Adão, olha só. Já não basta pregar essa barbaridade da Eva fazendo, né, amor com a serpente, mas ainda gerando um filho ali. Filho do cão, né? Realmente, literalmente filho do cão. Rapaz, só pra ver como é complicado isso. E foge tanto das escrituras, mas que infelizmente, como o Felipe falou, tem gente que amplamente prega isso. Aqui no YouTube tu pode procurar e vai ter gente aí pregando, falando língua estranha e tudo, eu já vi, infelizmente. E aí tem gente que não, mas o irmão tava, tem gente que é assim, irmão, infelizmente, muito simples de cabeça, e aí vai dizer, mas eu vi o irmão tava usado por Deus, deve ser verdade. Irmão, lembra do advertência do Paulo, acho que eu vou repetir bastante aqui no episódio. Não abandona a sã doutrina e fica correndo atrás desses mitos, irmão. Certo? Que fique bem claro isso aí. Exatamente, né, David? E continuando na levada de Gênesis, lá pelo capítulo 6, nós vamos ver outro texto também bastante complicado, né? Que é a questão dos filhos de Deus que entraram as filhas dos homens, né? O texto diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O 4 diz assim: Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os varões que houve na antiguidade, os varões de fama.
Olha aí, David, esse texto. Exatamente. Muita gente usa o texto de Gênesis 6 para afirmar a questão de... Eu nem chamaria nem de gigantes, né? Eu vou chamar de hipergigantes. Mas como assim, irmão? É porque tem gente que diz assim... Não, é que teve os gigantes que eles eram filhos dos anjos. Irmão, mas se for olhar para o texto bíblico de fato, irmão Felipe acabou de ler Gênesis 6, o texto, a gente quer ver essa afirmação lá. Só que o texto também não faz essa afirmação de modo direto. Quanto a atribuir a questão de filho de Deus aos anjos, aí nós vamos ter texto que fala isso, como é o caso de Jó, né? Chamando de filho de Deus para anjos. Mas tem hora também que vai chamar de filho de Deus para outras pessoas, por exemplo, né? Então não dá para fechar dizendo assim mesmo, não, é travado aqui somente para anjos esse termo. Por exemplo, quando o texto de Gênesis vai apresentar esses filhos aí, né, de Deus, que tomaram mulheres, né, para si. Aí eu não estou entrando no mérito se realmente é anjo ou não, tá, irmão? Só vendo como é que está o texto realmente afirmando. Usa o termo filho de Deus e pronto. Falando o seguinte, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhe nasceram as filhas, né, as formosas. E aí em seguida, no versículo 4, enfim, vai dizer assim: naqueles dias havia Nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Ele está usando o texto lá de Gênesis, eu estou lendo uma versão NVI, por exemplo, apenas localizando no tempo, já que nós não temos datas para dizer isso aqui foi no ano tal do rei tal. Ele está apenas localizando no tempo e não afirmando que os Néfilis eram exatamente filhos desses filhos de Deus, né? Ele está dizendo que quando foi que havia os Néfilis? Foi naquele período quando os filhos de Deus tomaram a filha dos homens. Aqui o texto de Gênesis, ele não faz essa afirmação. Mas, irmão, de onde é que vem essa associação? Ela também vem de outros livros apócrifos, né? Em afirmar de que os gigantes que apareceram no período antes do dilúvio eram filhos dos anjos. Vem de livros apócrifos, como é o caso do livro de Enoque, né? Eu sei que algum irmão aqui, de repente, que está ouvindo a gente, diz assim: irmão, o livro de Enoque, legal. Eu já li, irmão. Para quem não sabe, o livro de Enoque, ele não só é um livro apócrifo, quanto é um livro pseudepígrafo. Para quem de repente não sabe o que é, pseudepígrafo é quando eu escrevi um livro bacana de invenções, e eu fui e coloquei agora o nome do Leonardo da Vinci. Foi o Leonardo da Vinci que escreveu, apesar de eu ter feito um estilo parecido, né, falando de invenções e tal, como eu faria, não. Então eu escrevi um livro pseudepígrafo. Ou seja, é falso de que foi aquele autor. E foi atribuir a ele, mas não é ele, certo? Isso também acontece com o chamado livro de Enoque. Junto com aqueles livros que foram achados lá em 1947, a partir de 1947, né, chamados Rolo do Mar Morto, que foram muitos trechos de livros, né? Temos o Isaías aí praticamente completo, mas o resto está fragmentado, depois foi juntado. Nós vamos ter, por exemplo, o livro dos gigantes. Nossa, irmão, que é isso? É o livro que vai falar como se comportavam os chamados gigantes nessa época pré-diluviana, quanto eles eram maus e tudo. E aí o Senhor trouxe o dilúvio para acabar com eles, mas eles sonhavam, né, com a questão da inundação, e consultaram na época Matusalém, né? Foram lá com Matusalém porque Matusalém era um sábio e tal. Parece um negócio assim, uma saga de filme. Para quem, por exemplo, já assistiu o filme Noé, aquele lá mais recente, com o Russell Crowe, onde os anjos caídos não se tornaram sedutores de mulheres. Eles se tornaram gigantes de pedra, né? E ajudaram até o Noé a concluir a arca. Aquele lá, tá, irmão? Aquilo ali é totalmente criação do filme, ok? Como é um filme, eles estão na liberdade criativa deles, ok? Fique reclamando não ir pro cinema e que tu não viu Bíblia lá, porque se tu quisesse aprender, tu ia pra Bíblia, tu não ia pro cinema. E só para deixar bem claro, o livro dos gigantes é quem vai falar que os gigantes tinham 14 até quase 20 metros de altura. Irmão, a ciência mesmo, biologia, anatomia, vai dizer que é impossível um ser humano bípede, certo, ter essa altura. Alguém aqui, por exemplo, que está ouvindo a gente, dá uma pesquisada no Google, quais os problemas de saúde que as pessoas mais altas que já existiram e algumas ainda existem, né, que estão passando de 12,15 m em diante,
tem é coluna, a má circulação, porque o coração não consegue distribuir bem essa oxigenação, né? Enfim, a pessoa vai começando a sofrer de atrofia muscular. Então é só para você ter uma ideia os problemas que geram um corpão enorme. Imagina uma pessoa de 14 metros, impossível. Outro problema que nós temos em relação a essas afirmações do livro dos gigantes, certo? Não da Bíblia, é que nós não vamos ter as evidências arqueológicas. Não vem com aquele papo de conspiracionista de porque o governo está escondendo. Meu amigo, pelo amor de Deus. O governo deve ter um depósito com disco voador, osso de gigante e enfim. Pelo amor de Deus, né? Seja maduro, irmão que está ouvindo agora. Não temos evidência arqueológica dos gigantes, certo? Desse tamanho, certo? Desse tamanho. Gente de 20 metros de altura, gente, que é isso? Não tem evidência arqueológica. Porém, a Bíblia é sensata quando ela fala de gigantes e de homens bravos, homens valentes. E vai, por exemplo, mostrar um Golias da vida, que às vezes até no cinema está um pouco exagerado. O Golias não era tão alto daquele jeito, tá, gente? Pelo que a gente vê de medida, a Bíblia dá a sua medida, ele não chegava até 3 metros. Ele era um homem grande, enorme, né, bombado, e claro que mete medo. Você vê o Shaquille O'Neal, né? Acho que já é aposentado, jogador de beisebol americano famoso pra caramba. Procurem aí no Google Shaquille O'Neal. O homem é enorme, dá medo de olhar para aquele homem. E não é um homem que tem 2,5 metros, por exemplo. Tem menos disso. Mas dá medo só de olhar. O homem é enorme. O tamanho da mão do homem consegue pegar uma bola de basquete só com uma mão, sem precisar da outra para pressionar a bola. Ele consegue abarcar ela com os dedos, né? Metade da bola com os dedos. Só para você ter uma ideia. É por isso que aqueles homens de Israel, imagina a gente, o tamanho de Davi, do meu tamanho, 1,65 m, olha para um homem de 2,30 m, meu amigo, isso é um monstro. É claro que eu ia falar igual os espias que entraram na Terra Prometida. Eu me senti um gafanhoto perto daqueles homens. Era o que a gente ia falar, não tinha como, eu não senti medo. Sem falar que a linguagem bíblica não é exata, né? Eu tenho certeza que Davi não pegou uma trena e foi medir o Golias, né? Esses relatos eles eram exagerados, não estou dizendo que era mentira, não. Golias ele tinha 1,5 m, não. Isso. Ele era grande e a sua armadura dava a impressão de que ele era maior ainda. Mas a gente tem que entender que alguns relatos eles são ali aproximados e são exagerados, né? Se você for falar, sei lá, mandar uma carta do príncipe dos filisteus para o povo de Israel, a quantidade de soldados que ele tem 500, ele vai dizer que tem 1.000, se ele tiver 1.000, ele vai dizer que tem 2.000, né? Então, tem toda essa questão. Mas essa ideia, como o David falou, né, que esses nefilins, que seria o termo correto, são homens de grande estatura, ela vem da tradução lá da Septuaginta, né, lá próximo de Jesus, ali 2 séculos antes de Jesus. A gente pode falar um pouquinho mais sobre ela em algum vídeo, né, não convém aqui, mas quando foi traduzida a Bíblia do hebraico para o grego. Então tem muitos termos que não tem na língua grega, né? A gente vê, por exemplo, a questão do Hades, né, que foi transliterado da palavra Sheol, embora ambos os conceitos sejam diferentes, né, mas a palavra que mais se aproximava. Então essa Néfilins, ela foi traduzida como gigantos, né, que dá essa ideia de gigantes. Ou seja, embora o texto no hebraico não dê nenhuma característica de altura, você pode ler, não fala que eles são altos, né? Traduzido por gigantes por causa dessa tradução da Septuaginta, né, que era a palavra mais próxima que eles tinham, né, para dizer varões de fama. Ou seja, a grande característica desses filhos de Deus, aliás, do filho dos filhos de Deus, dos Nefilins, eram que eles eram varões de fama. Então estavam no poder, talvez na inteligência, na força, né? Assim como nós vemos, eu gosto bastante de estudar a história de grandes conquistadores, como nós vemos, por exemplo, o Alexandre o Grande, Alexandre Magno, Júlio César, eram grandes homens, foram varões de fama da época, e não tinha muito a ver com a sua estatura. Então o texto está dizendo isso e não ligando exatamente. É óbvio que com o passar do tempo, né, depois dessa tradução, eles foram criando, né, esses mitos relacionados a esses nefilins, que eram homens de grande estatura, que devoravam colheitas, né, e que Deus teve que mandar o dilúvio para destruir eles, né? Se Deus mandou, talvez seja para destruir eles, mas não por causa da sua estatura, né? Mas porque eram
esses homens valentes da época. E como tu falou, né, David? Às vezes a gente acaba encontrando falsos achados arqueológicos, né? É só pesquisar, dar uma pesquisadinha rápido, osso de gigante, você vai ver um bocado de fotos, supostamente, achados arqueológicos, né? Muito mal feito, inclusive, de ossos gigantes, né? Pra dizer que, olha aqui, ó, acharam os gigantes lá de Gênesis 6. Então é complicado, né? Se você procurar, você vai encontrar. Realmente, tem muita gente que cai nessas montagens, né? Já vi gente levar pra igreja e colocar no PowerPoint. Meu Deus. Isso com as rodas de ouro da carruagem de Faraó, né? Ainda tem essas ainda. Então isso aí já cabe um alerta para os irmãos, né? Para não caírem nisso. Porque alguns, às vezes, para dizer que a Bíblia é verdadeira ou que a ciência comprova a Bíblia, acaba criando falsos achados arqueológicos. Isso aí, irmão, a gente não pode fazer. Por mais que a gente creia, a gente tem que estar baseado na verdade. Se houver, amém, né? Que seja verdadeiro e que seja comprovado. Senão a gente não pode estar falsificando. Caso contrário, a gente acaba ficando, né, mal visto e sendo piada, como esses achados arqueológicos aí, supostos, né? E para inteirar aí a fala do Felipe, a Bíblia ela nunca se isentou de descrever a aparência de ninguém. Por exemplo, nós temos lá o chamado rei dos Moabitas, se eu não estou enganado, que era o Eglon. E a Bíblia deixa bem claro que o Eglon era um homem muito gordo. O homem era banhudo que só, ou seja, a característica da física daquele homem era ser muito gordo, muito gordo, né? Morando numa região como aquela, luta, batalha e tudo, ser gordo era uma raridade, né? Então, escassez de comida. Outra coisa, por exemplo, Absalão, né? A Bíblia destaca que o homem era belo, o homem era bonito, né? Era o galã da época e ainda tinha um cabelo esvoaçante que acrescentava a sua beleza. Ou seja, toda vez que, de fato, o que tinha como destaque naquela pessoa era a aparência física, a Bíblia não poupa em descrição, né? A Bíblia realmente descreve tudo ali, aquela pessoa. O Saul, ele era um homem muito alto, e tanto que no meio de uma multidão, a cabeça dele passava de todo mundo, podia olhar para cima, assim todo mundo via o mar de cabeças, mas quem estava aparecendo acima podia dizer que era o Saul, né, que se tornou rei, o primeiro rei de Israel, porque a característica dele, ele era um homem, né, alto, né, e isso já dava assim aquela postura para ele, né, de homem imponente e tudo. Ou seja, a Bíblia nunca poupou em descrição. A maior prova também que o gigante, né, famoso aí, Golias, que lutou contra o Davi, né, dado até ali uma proximidade da sua altura, né, e nós vamos fazer a conta. Se eu não me engano, eu fiz a conta uma vez em côvados atualizados, se eu não me engano, dava 2,32 m, que é perto de o Davi. Imagina que o Davi, se eu não me engano, alguns dizem ter no máximo 1,60 m, né, parte de literatura aí judaica extra-bíblica. Um homem de 2,30 m perto de 1,60 m é um monstro, literalmente um monstro. Continuando, nós também temos, já no Novo Testamento, um suposto mito do anjo que movia as águas naquele tanque chamado de Betesda. Para os irmãos se localizarem, eu vou ler alguns versículos aqui. João capítulo 5 diz assim: Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo a uma porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. E preste atenção no versículo 4, diz assim: Porquanto um anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Ou seja, David, temos aí o relato de um anjo que movia as águas, né? Bem presente na literatura, principalmente católica. Ela dá até o nome desse anjo, chamado Rafael, que também aparece em outros livros deuterocanônicos. Realmente, inclusive, é um dos relatos que,
quando o crente percebe, ou estudando, no acidente ele dá de cara com a informação de que é um texto acrescentado e possivelmente, né, tá imbuído com a crendice local e temporal naquele momento ali daquela época, tem crente que fica um pouco assustado, como um irmão chegou, né, a esse ponto de, por si só, estudando esse texto, descobrir que possivelmente essa crença do anjo era algo simplesmente, realmente apenas do populacho, né? E que realmente não tinha anjo nenhum. Ah, irmão, mas poxa, o pessoal ficar curado, diz aí no texto bíblico. Aí existem várias explicações, inclusive, sobre essa cura, né? O pessoal da arqueologia já trabalha aí com isso. Nomes mesmo grandes aí da arqueologia do meio cristão também falam isso, em que nós temos uma água que tem uma certa tonalidade vermelha. Alguns vão dizer que ela vai ter essa tonalidade devido ao pessoal lavar, né? Lavar-se devido ao respingo de sangue dos sacrifícios. Outros realmente vão dizer, inclusive tem achado atual, muito atual, eu acho que é coisa de 2019 para cá, se eu não me engano, de que ali a propriedade do solo, né, ela acaba colocando, ela dava essa tonalidade vermelha na água e que inclusive ajudava a curar doenças de pele muito facilmente. Aí o que acontece? Temos locais, né, em várias partes do mundo onde as águas, elas não são milagrosas, mas elas têm propriedades minerais que ajudam pessoas a aliviarem dores em junta, a pessoa tem algum problema desse tipo, doenças de pele inclusive. O que deduz a arqueologia é que a partir de um certo período começou-se a deduzir que o movimento que causava ali as águas era um anjo que provocava esse movimento e que podia entrar naquele exato momento que a pessoa ia ficar boa. E tinha por isso ao redor do tanque ali um monte de gente, né, com estado de saúde de doenças mais simples a mais complicadas, como era o caso do homem da maca ali que aparece ali no relato que Jesus passa ali. O próprio Jesus não afirma em momento nenhum se tinha um anjo de fato. Poxa, o anjo não veio hoje, eu vou te curar. Não, o próprio Jesus não afirma isso. Só que aí nós vamos ter algumas explicações. Algumas pessoas dizem, por exemplo, que ao levantar uma certa portinhola dentro dos muros da cidade para que o abastecimento de água fosse lá dentro, né, em canaletas, suprido, porque tinha os períodos de festa, muita gente chegava em Israel e precisava-se de água ali. E o que acontece naquele momento, ao fechar a portinhola, a questão mesmo do impulso vinha pela água e na forma de onda e causava essa visualização de movimento na água espontâneo no tanque de Betesda, acreditando alguns, né, com toda a questão da crendice local de que um anjo ali era o causador daquele momento. O povo começou a deduzir, não, se eu entrar nesse momento é agora que o milagre vai acontecer. E isso começou de fato a criar essa crença local que trouxe muita gente para ficar à beira do tanque e tentando entrar justamente na hora do movimento das águas. E muita gente, claro, ia afirmar, eu fui curado, fui aliviado, doença de pele e tudo, mas alguns dizem, inclusive até hoje, se não me engano o Dr. Rodrigo Silva já citou isso em algum dos seus vídeos, e ele também afirma isso, que possivelmente eram as propriedades minerais daquela água que causava essas pequenas curas nas doenças aí e que fazia o mito propagar-se mais ainda, né? E pessoas com doenças realmente terríveis estavam ali tentando entrar e não conseguiam, como era o caso do homem da maca, né? E que chegou a ser curado pelo Cristo porque as águas realmente não iriam curá-lo. Exatamente, deixando bem claro para os irmãos, presta atenção, que o mito é só em relação ao anjo, tá? O tanque em questão existe, né? Foi achado arqueologicamente, a própria Jerusalém. Nós cremos que o milagre aconteceu. Então, o grande problema está na questão do anjo, né? No versículo 4. Por quê? Porque esse texto ele não se encontra nos códices mais antigos da Bíblia. Os mais antigos e os mais confiáveis. São eles o Códice Vaticanos, o Código Sinaítico e o Códice Alexandrino. Eles são os mais antigos e mais confiáveis. Ou seja, possivelmente ele acabou sendo adicionado por um copista para se explicar, né, o porquê do versículo 7, que o próprio paralítico diz assim, né, que toda vez que a água é agitada. Então havia aquela crença que o anjo que agitava, né, ali o anjo Rafael que agitava,
Lembrei até da pregação do Marco Feliciano, né? Que é o anjo que curava, era o ministro da saúde. Então era aquele anjo responsável por fazer mexia as águas, né? E as pessoas acreditavam que curava. Então era de fato uma crença local, né? Que talvez o copista adicionou, né? Então para nós que cremos não faz diferença, né? A questão do anjo ou não. Mas só explicando que ele acaba sendo um mito que possivelmente sequer havia esse relato do anjo. É realmente importante até ressaltar a parte, como o irmão Felipe falou, que é do anjo, porque uma vez pregador, né, no meio da sua empolgação da pregação, deu aquele grito: pá! O anjo do tanque de Betesda está nesse lugar. Enfim, aí o povo, euforia, né, daquele momento. E foi, lembrando agora, soou mais engraçado ainda. Mas realmente o povo, infelizmente, gosta de ver até anjo onde não tem. A gente tem inclusive vídeos aí no YouTube, que depois tem canais que fazem a questão de uma perícia, e a análise mostra que era apenas, infelizmente, alguma coisa bem comum, né? Bem medíocre. E, cara, é vergonhoso, porque o crente estava ali, todo eufórico. Tem uma viagem de um grupo, que eu acho que até tiraram esse vídeo de tão vergonhoso que ficou, aí no YouTube. Faz muito tempo que eu vi. Eu usei numa escola dominical para exemplificar justamente essa crença desnecessária em coisas extrabíblicas, em que um povo de Israel fazendo excursão, né? Você sabe que o evangélico brasileiro ama fazer excursão aí em Israel. E um reflexo do sol devido à posição, né? Sabe como é? Solstício de verão, inverno é diferente. Aqui no Brasil a gente não tem tanto isso, a não ser bem no sul. Estava criando um reflexo diferente ali na janela, naquela TVzinha que fica naqueles ônibus, né, de turistas, de turístico. E o reflexo, e o pessoal achava que era um anjo, e sabe como é? Um falou pro outro e daqui a pouco tinha irmão falando língua estranha. E depois um canal, inclusive cristão também o canal, fez uma perícia no vídeo, né? E o próprio irmão, eu percebi na análise dele que ele sentiu vergonha alheia pelos irmãos do dito anjo, que na verdade era apenas um reflexo do sol devido, né, naquele período da viagem lá para Israel, estar fazendo uma mudança de estação, fica diferente realmente a luz do sol. E é um pouco vergonhoso, né? Até a gente sente vergonha alheia, ou seja, vergonha pelo outro, por perceber o quão fácil as pessoas abandonam realmente. Lá vai eu citar o versículo de novo, irmão. Abandonam a sã doutrina e corre atrás de mito, corre atrás de fábula. Fácil. E aí vem os aproveitadores e engana esse tipo de gente também facilmente, porque ele acredita em qualquer visão, em qualquer visagem, infelizmente. Exatamente, David. Continuando nessa questão do anjo, nós temos o grande mito sobre a aparência dos anjos, né? Nós, como tu falou, várias pessoas vendo anjos por aí, e sempre da mesma forma, né? De forma humanoide, com duas asas, né? Cabelo louro, bonitinho, né? Olhos azuis, às vezes até com uma aparência de criança, né? Quando na verdade nós vemos várias aparências de anjos na Bíblia que destoam completamente desse arquétipo, né? O caso bem clássico é o exemplo de Ezequiel, na beira do rio Quebar, que ele tem uma visão bem assustadora, né? Tem até, você pode encontrar aí, se tornou meme nos últimos tempos, teve até um artista que ele fez uma animação em 3D da aparência conforme é citado em Ezequiel. Ezequiel lá no capítulo 1, vou colocar mesmo só o texto principal da parte de descrição. Estava ali o profeta Samuel, né, como o irmão Felipe falou, ao lado do rio Quebar. E aí ele diz que vem um vento do norte, né, e nuvens com fogo vinham revolvendo-se, ou seja, como revirando-se, né, ali nessas nuvens. E havia um resplendor no meio delas, de cor âmbar. Para quem não sabe, a cor âmbar é aquela cor amarelada, né, tipo pôr do sol. E 4 seres viventes, né, ali apareciam, saiu do meio disso tudo. A aparência tinha a semelhança de um homem, só que com 4 rostos, como também cada um desses seres aí tinham 4 asas. Os pés eram pés direitos, ou seja, não tinha, né, não eram simétricos assim, refletidos, ou seja, todos os pés eram direitos. A planta dos pés era como se fosse de bezerro,
com a cor de cobre polido, né? Ele tinha mãos de homem, né, debaixo das asas e dos 4 lados, né? E cada qual ele continuava andando sempre para frente. E a semelhança dos rostos aí, ele descreve Ezequiel. Um era como um rosto de homem. Do lado direito, todos os 4 tinham o rosto de leão. E do lado esquerdo, todos os 4 também tinham um rosto como se fosse de boi. E tinha um rosto também igual de águia, né? Ali em um dos outros lados. Esses eram os rostos aí. As asas, né, ele até descreve, né, elas ficavam estendidas, ou seja, esticadas, bem esticadas para cima. Cada um tinha 2 asas juntas uma da outra e as outras 2 cobriam os corpos aí dele, né? Ele fala: e cada um andava adiante de si para onde o espírito havia de ir. Eles iam, eles não se viravam quando andavam. Também, né, com 4 rostos dá para olhar para todos os lados sem necessidade de virar, né, para nenhum lado. Aí, essa é a descrição que o Ezequiel vai dar desses seres viventes. E ele sempre vai afirmando, né, a aparência deles parecia como se fosse de brasa de fogo, realmente. Eles tinham um tipo de fulgor, né, ali na cor de brasas, na sua aparência, nos seus corpos ali. É isso mesmo, né? As aparências são bem proféticas e bem, assim, quase que mitológicas, né? O próprio livro de Apocalipse, a gente vê várias aparições com olhos, né? Olhos por todos os lados, né? Cheio de olhos. Essa também em vários relatos de Ezequiel também fala sobre criaturas com vários olhos e roda que rodava dentro de outra roda. E aí, se a gente olhar, não tem nada, nenhuma aparência com anjo, né? Porque a nossa visão de anjo, ela é baseada na mitologia grega, né? Essa ideia de alada, principalmente na deusa chamada Nike, né? Que se pronuncia como aquela marca de tênis, né? Se os irmãos quiserem pesquisar, é só colocar aí no Google Imagem, Nike, deusa da vitória, né? Coloca a deusa da vitória, senão vai aparecer só tênis na sua tela aí. Então, no Antigo Testamento, nós vemos que os anjos aparecem como homens, né? Até a palavra anjo, malar, ela significa também mensageiro. Inclusive também no grego, né? Angelos significa mensageiro, tanto no grego quanto no hebraico. E nós vemos a aparência ali, por exemplo, para Abraão, né? Para Ló, eles apareciam como seres normais, de 2 pés, 2 mãos, né? Quase não se sabia que eram anjos. Também ali para Manoá, quando ele vai, a mulher esposa de Manoá, melhor dizendo, falando do nascimento de Sansão. E o anjo Gabriel, né, também aparece com homens. Ele não apareceu, né, com asas, bonitinho e tal, como a gente imagina, mas apareciam como homens, né. E gradativamente as artes, né, principalmente cristãs e religiosas, começaram a retratar anjos como essas criaturas aladas, né, principalmente louro dos olhos azuis, aquele arquétipo bem fofinho, né. Outras inspirações ainda da cultura, né, greco-romana, inclusive, que o Felipe já citou aí, a deusa Nike, é justamente o deus Eros e também o deus Hermes, né, conhecido também lá em Roma como Mercúrio. Por que eu digo o deus Hermes? A associação com o tempo de que o anjo, eles eram mensageiros divinos, criou com a questão da expansão macedônica a ideia de que deveria haver ali uma semelhança entre o deus Hermes, o mensageiro dos deuses, com esses mensageiros de fato, como aí era pregado com o cristianismo, porque o deus Hermes tinha ali, né, acessórios, vamos dizer assim, que tinham asas ali nos pés, nos seus calçados, né, e na sua cabeça. De novo a associação de ser mensageiro e ter asas necessariamente para ter essa super velocidade aí, inclusive. E isso vai fazer com que as pessoas associem de novo a imagem do anjo, né, com aquela imagem de homem, de corpo escultural, né, humana. Até porque, para quem de repente gosta um pouco de mitologia, eu acho que também tem essa ideia mesmo que vaga, os deuses gregos eles eram totalmente antropomórficos, ou seja, tinham um formato humano, de preferência inclusive formato humano perfeito, né, com aquela anatomia perfeita. Você pode ver isso inclusive pelas estátuas gregas até hoje expostas em museus, e o pessoal dá um Google aí, né, e por isso também caiu
né, dentro da imagem, foi capturada aí para dentro da imagem do anjo aí, entre aspas, cristão. Essa ideia de que era um homem esbelto, bonito, né, deveria ser aí bem europeu, assim, aquela aparência bem europeu, cabelos, né, geralmente loiros, esvoaçantes e asas brancas, né, para poder combinar. Essa associação com os deuses, com entidades gregas, como é o caso de Nike, Eros e o próprio Hermes, fizeram no imaginário cristão desenvolver essa aparência do tal anjo, né, como o Felipe falou, bonitinho, branquinho, com um par de asas e geralmente loirinho, fazendo com que se reforçasse ainda mais na cabeça do cristão essa imagem por causa do cinema, da literatura e das artes, né? Já está sendo reforçado pelas artes há muito tempo. Se você vê os anjos que aparecem em quadros católicos, na verdade ele é uma cópia barata do deus Eros, né? Ali tem os anjinhos ao redor da imagem de Maria, o deus Eros, simples assim, o filho de Afrodite com o deus Ares. Era principalmente crianças, né? Os irmãos podem pesquisar também e vocês vão ver anjinhos bonitinhos, né? Bem mansos, retratados aí, muito semelhante ou basicamente uma cópia do deus da mitologia grega chamado Eros, né? E partindo já para mais um tema, né? Temos aí um anjo bastante conhecido. Também, quando se fala em anjos, muita gente se arrepia, né? Os pentecostais gostam bastante, e neopentecostais dos anjos, né? Ali da década de 90 até agora, muito se prega sobre anjos, batalha cósmica, né? Influenciado pela cultura persa, diga-se de passagem, né? Desse dualismo aí, né? Quase um yin yang, né, que acaba adentrando o cristianismo. E nós também vamos ver a criatura, nós vamos dar só uma pincelada nesse tema, porque o próximo vai falar completamente sobre ele, né, que é o Lúcifer, né, que também é um dos mitos bem contados, né. Os irmãos podem dizer, meu Deus, irmão, como é que você está falando que o diabo não existe, né, a Bíblia fala do diabo. Sim, com certeza, ela fala, né? Mas não como o imaginário popular acredita, né? Que é um ser quase que superior a Deus, né? Que a gente deve ter um temor superior ao de Deus, né? Que os demônios e os anjos estão numa batalha cósmica gigantesca, né? Tilintando as suas espadas aí no meio das ruas, né? Muito influenciado pelo aquele livro chamado Este Mundo Tenebroso. Parece mais um livro de ficção, né, que deixa as pessoas de fato perturbadas. Eu vi pessoas relatando isso, que já estava vendo demônio nas árvores, né, nas ruas, e, né, tem essa aparência e essa suposta origem de Lúcifer, né, David? Exatamente. Irmão, como bem falou o irmão Felipe, reforçando, não é descartando a existência do Lúcifer, né, até porque nós vamos entrar aí nesse assunto no próximo episódio direito, né? Mas já dando essa palha e criando esse gancho para o próximo, para reforçar que às vezes o Lúcifer que é criado, e por isso ele está na lista aí das nossas mitologias citadas, no universo cristão moderno, ele é totalmente a parte das escrituras. É um outro personagem esse Lúcifer apresentado. A gente fala Lúcifer aqui, mas é o nome diabo, enfim, né? Pé preto aí, mochila de criança e vários nomes que vai sendo dado aí, né, na cultura geral. Este ser é criado um ser totalmente diferente do da Bíblia, e que o cristão evangélico, principalmente meio pentecostal, gente, não tem como tirar, e eu coloco na conta dos pentecostais. Eu sei do que eu estou falando, como sabe, como o irmão Felipe bem citou no nosso tema de pentecostalismo. Ambos somos aí de berço, né, cresci no meio. O pentecostal prega um diabo que parece ter o mesmo poder e equivalência, né, e equivalência em poder com Deus e Cristo. Gente, pelo amor de Deus, sabe muito bem. Ah, não, eu sei, irmão, que ele não tem o mesmo poder. Tu sabe, mas teu comportamento de temer parece que realmente tem o mesmo poder. Então, quando o pentecostal, o crente, ele mal percebe, ele já está forjando um outro ser totalmente diferente daquele realmente apresentado para nós nas escrituras,
que não existe, não é assim esse diabo. E a cultura pop, né, o crente ainda consome sem criticidade nenhuma material da cultura pop em filmes, séries, ajuda a reforçar essa ideia na cabeça dele. Aí pronto, combina teologia maluca de batalha espiritual com cultura pop, e o crente fica mais pirado ainda. O mito ele está relacionado principalmente à origem de Lúcifer, né? Do diabo. Esse próprio nome, né? Acho que nem novidade para ninguém, não é o nome do tentador, né? É um nome derivado também, assim como Gigantos, de uma erro de tradução, erro de transliteração, né? E também de mitologia. De novo, pais da igreja que criam e que colocam. Nós vamos dar, né, uma aprofundada no próximo tema, né? Nós estamos dando uma palhinha. Mas criou-se toda essa origem de Lúcifer, que ele era um anjo bonzinho, né? Pisava em pedras afogueadas, dominava a terra, né? E aí tentou ser maior do que Deus e acabou caindo. E você já viu, né, irmão? Você já ouviu várias pregações totalmente baseadas, né? Marco Feliciano adora. Acho que todo mês ele prega sobre a origem de Lúcifer, né? Com aquela enfeitada bonita, dizendo que ele era belo, né? Imitando aquela voz lá que ele fala, né? Maestro. O maestro, olha só, o maestro do coral. Isso aí é da música do J Neto, né? Também, que diz que no caso é Miguel, né? Que ele fala que Miguel que regia o coral, né? Mas se atribui também que antes era o Lúcifer, né? Muita gente diz até que ele criou todos os ritmos da terra, né? Quando ele ainda adorava Deus. Ele era o grande maestro ali, o grande coordenador que criava e tudo. Aí quando ele caiu, assumiu o Miguel. Coisa que a gente não vai ver na Bíblia também, né? A gente vai saber que o Miguel ele é mais um anjo de guerra. De novo, ministro da guerra. Então o grande problema está aí, né? Usar textos bem fora do seu contexto para se dar uma origem que a Bíblia não dá. Como o irmão Felipe falou, né? Inclusive vamos entrar no próximo episódio nesse tema, tá, irmão? Inferno, diabo, inferno principalmente. O mito está relacionado a essa origem. Irmão, mas tá lá, tá em Ezequiel 14, será que tá lá mesmo? Ezequiel, aliás, 28, tá lá. Mas será que tá lá mesmo, irmão? Vamos ler contigo devagar aquele texto lá no próximo episódio, para não ficar longo esse aqui, para poder você ver que não é bem dessa forma, né? Calma. E citando o que até o próprio Jesus chega a citá-lo de alguma forma, para ver como é que de fato é esse diabo aí, né? E que para você até mesmo acalmar teu coração com esse temor que você tem e acaba reverenciando. Sim, irmão, reverência, temor também é uma forma de reverência. Cuidado com esse teu temor extremado aí que colocaram no teu coração, onde você frequenta, congrega, enfim, tá? Mas só para você saber que muito dessa origem aí que foi te pregada é pura mitologia gospel criado aí, enfim, no decorrer dos anos, e pregações tresloucadas, e foi sendo reforçado em filmes evangélicos, enfim. Ok? Fique bem claro aí. Só um adendo, David. Muitos desses mitos e fábulas que a gente conta, né, elas são primeiro criadas e depois que vai se buscar uma base bíblica para isso, né? Principalmente a gente pode falar da questão. Eu lembro quando eu tinha uma Bíblia de criança ali, foi me dada, né? A primeira historinha que se dizia era do Lúcifer, né? Toda aquela... Como estava, né? Que normalmente as pessoas falam. Que ele queria ser igual a Deus e tal, e tava tudinho bonitinho, aquela dramatização toda. Ou seja, nos é implantado desde pequeno. Quando na verdade algumas são primeiro criadas, né? Toda aquela alegoria, e depois vai se buscar uma base bíblica. Aí vai se procurar textos que fundamentem isso, né? Famoso, vi Satanás cair do céu, né? Então ele estava no céu. Corrobora lá com a ideia. Olha esse texto de Isaías aqui, olha esse texto aqui. Quando na verdade existem vários outros textos que refutam essa teoria, né? Mas só para finalizar essa questão aí do Lúcifer. Exatamente. Mas não se preocupe, irmão, no próximo episódio, né, nós vamos estar aqui de novo. Esse tema praticamente vai ser a continuação, só focado nisso, né? Esse diabo aí,
né? E inferno principalmente, para poder, eu espero que seja um episódio que vai inclusive acalmar teu coração, assim como esse daqui. Esse que nós citamos aí, esses mitos, irmão, joga fora bagagens desnecessárias. Já vi irmão que ficou tão fissurado no tema lá, tipo de gigantes, né? Lilith, passava a noite atrás de vídeo. Irmão, acalma teu coração, né? Vive a paz que Cristo, né, pagou com alto preço para você ter. Calma teu coração, joga fora essas bagagens desnecessárias que infelizmente o mundo gospel tem fomentado. Paulo de novo reforçando o que ele fala: chegou o tempo aqui em que as pessoas abandonaram a sã doutrina. Não, irmão, eu ainda vou para a igreja. Abandonei não. Tu abandonou sim. Se tu acaba correndo atrás dessas coisas, tu abandonaste a sã doutrina. Fique bem claro. Volta, irmão. Volta. Lembra de onde tu caiu, de onde tu tropeçou e volta. Aí, não, mas eu tô todo domingo lá, não tropecei não. Tu já tropeçou. Se tu gosta dessas coisas, fica procurando, tu já volta, irmão, volta. Não adianta tentar achar desculpa, tentar achar, enfim, isso aí são bagagens desnecessárias que você está carregando. E exatamente por isso nós fizemos esse episódio, para te alertar sobre isso aí, que o Senhor te esclareça realmente, para você ver que servir a Deus não é essa preocupação com essas coisas, com essas desnecessidades. É isso mesmo, importante conselho do David: fortaleça o seu coração na graça do Senhor. Então é isso, pessoal. Se você está no YouTube, se inscreva, curta e compartilhe. E também siga-nos nas plataformas de áudio, Spotify e Google Podcast. E também no Instagram e no Telegram. Graças a Deus não foi derrubado. Nós temos um canal de distribuição onde você tem acesso instantâneo a todos os nossos materiais. Aqui Felipe Lopes, eu fico por aqui. Graça e paz.